Olá, seja muito bem-vindo. Veja nesta edição. Tráfico de pessoas. Entenda como as vítimas são aliciadas e como denunciar. Ministério Público do Trabalho debate diversos temas no formato webinar. Trabalhador em regime de home office deve estar atento à saúde mental. O mesmo vale para a volta ao trabalho, que requer cuidados especiais. MPT aponta irregularidades em demissões em massa. E ainda, a importância dos adicionais de insalubridade e periculosidade em meio à pandemia. Desde 2014, o MPT recebeu cerca de 1.500 denúncias relacionadas ao aliciamento e tráfico de trabalhadores. Parte das vítimas é atraída para dentro e fora do Brasil com falsas promessas de emprego. Cárcere privado, retenção de documentos, fome, estupro, trabalho forçado. Essa foi a realidade vivida por esta mulher e sua família no Brasil após serem aliciados na Bolívia. Era humilhante para mim, para meus filhos. Para mim era muito doloroso ver a seus filhos dar água em vez de comida, sabe? E aí eu pus a trabalhar muito. Eu não dormia. Ficava 3 dias sem dormir, trabalhando para conseguir para meus filhos. Segundo pesquisas, as pessoas aliciadas para o tráfico humano, elas pertencem aos grupos vulneráveis. Normalmente, eles vêm para seduzir a vítima com propostas que geram perspectivas de futuro e qualidade de vida. Nós não sabíamos mexer com a máquina, nunca trabalhamos na costura. Eles falaram mediante teléfono para nós que eles ensinariam a gente a trabalhar, que eles tratariam bem, sabe? Fazem uma propaganda muito legal, assim, convincente. Basicamente, quase 80% das vítimas de tráfico para exploração comercial estão ligadas às mulheres e às meninas. E nesse processo de perfil, normalmente são mulheres de 22, 23 anos até 28, 29 anos. Normalmente elas têm pouca escolaridade, até porque também tiveram poucas oportunidades de trabalho, de saúde, de lazer. O tráfico de seres humanos é crime, com pena de 4 a 8 anos de prisão, mais multa. Mas os criminosos não se sentem intimidados. Desde 2014 até o início de julho deste ano, o MPT recebeu 1.496 denúncias, ajuizou 159 ações, firmou 374 termos de ajuste de conduta e realizou 2.358 audiências extrajudiciais e 358 diligências relacionadas ao aliciamento e tráfico de trabalhadores. Além de fiscalizar, o órgão também desempenha ações de conscientização. Todos sabem o quanto é destruidor para a personalidade de qualquer pessoa ser vítima do trabalho escravo. Então, qual a melhor forma de perseguir o trabalho escravo? Impedir que ele aconteça. E conscientizar as pessoas sobre a gravidade que existe, é real, acontece todo dia o tráfico de pessoas. E nós precisamos nos conscientizar disso. Entre as ações realizadas pelo Ministério Público do Trabalho estão as animações baseadas em relatos de vítimas. O material também ganhou versões em inglês. MPT em Quadrinhos apresenta Projeto Liberdade no Ar. História de hoje, O Bilhete. As ações integram o Projeto Liberdade no Ar, realizado em parceria com outras instituições, com o objetivo de capacitar profissionais da área de transporte de passageiros para que possam identificar e coibir o crime. O canal no YouTube TV MPT tem exibido a websérie 20 questões para entender o tráfico de pessoas no Brasil, em parceria com a Asbrad, a associação que apoia vítimas do crime. São 20 episódios que abordam tráfico de atletas, exploração sexual de crianças e adolescentes, racismo estrutural, entre outros temas. A nossa parceria com o Ministério Público do Trabalho
ela é muitíssimo importante, não só porque nós atendemos muitas mulheres resgatadas do trabalho escravo, que também são vítimas de violência, mas pelo fato de reconhecer, de ter a responsabilidade de divulgar e difundir o trabalho digno, de combater bravamente todas as formas de exploração do ser humano. A fachada da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília foi iluminada de azul em apoio à campanha internacional Coração Azul, que marca o Dia Mundial e Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, em 30 de julho. A procuradora do MPT, Cristiane Balqueiro, ressalta que o tráfico de pessoas precisa ter um debate amplo na sociedade para ser cada vez menos tolerado. Existem muitos desafios, mas acredito que o pior deles seja a naturalização. O que eu quero dizer com isso? As pessoas têm muita tolerância com o destino dos outros, porque algumas vezes a pessoa vitimada pelo tráfico de pessoas sai de uma condição social mais baixa e, por conta disso, acredita em promessas milagrosas. Denúncias podem ser feitas por meio do telefone 180, a Central de Atendimento à Mulher, pelo Disque 100, que recebe denúncias de violações de direitos humanos, ou pelo site do MPT e aplicativo MPT Pardal. Demissões em massa realizadas de forma irregular têm sido questionadas no Judiciário pelo MPT. Você vai ver agora o que determina a legislação sobre esse assunto. As demissões em massa geralmente ocorrem em situações de crise ou de reestruturação de empresas. De acordo com Vivian Brito, procuradora do MPT no Rio de Janeiro, há 3 definições para dispensas coletivas. Aquelas dispensas que têm uma causa em comum, não ligada a empregados individualmente considerados, aquelas que destoam dos parâmetros de normalidade do fluxo da mão de obra da empresa. E uma terceira hipótese seria aquela que não envolva a mera substituição dos empregados demitidos por outros. A Justiça do Trabalho exigia a participação de sindicatos em negociações para dispensas em massa até 2017, quando entrou em vigor a reforma trabalhista. A partir daí deixou de ser obrigatória a participação dos sindicatos em demissões em massa, diferente do que está na Constituição. Ao passo que a Constituição diz que é necessária a negociação coletiva ou, no mínimo, diálogo social, não se pode pensar ou se admitir que, numa situação como essa, onde todas as partes envolvidas têm que dar a sua contribuição, que não haja um diálogo social para que se chegue ao meio termo, a essa exata composição de ambos os lados. No Rio de Janeiro, o MPT pediu na Justiça a anulação de 112 demissões feitas pela churrascaria Fogo de Chão, após a empresa realizar dispensa sem negociação coletiva e por não efetuar o pagamento total das verbas rescisórias. O restaurante também foi acionado no Judiciário pelo Ministério Público do Trabalho em Brasília e São Paulo por motivos semelhantes. Não é admissível que neste momento difícil que algumas empresas queiram produzir demissões em massa e reduzir direitos dos seus colaboradores que por muito tempo produziram riqueza e boa qualidade no atendimento. A empresa alegou inicialmente o fato príncipe, que inclusive fez questão inclusive de divulgar amplamente tal fato, inclusive com a intenção de mandar a conta para o governo do estado do Rio de Janeiro. E com o corte do plano de saúde dos empregados, dispensados em um momento tão delicado. Ao agir assim, ignorando o caminho dado pelo próprio ordenamento jurídico, que já sopesava a questão da necessidade de sustentabilidade da empresa com a manutenção dos empregos, previsto na própria medida provisória 936, com o fito de reduzir os impactos sociais da pandemia nas relações de trabalho, o Fogo de Chão acabou se favorecendo perante os demais empregadores que cumpriram essa função social e tiveram a sua responsabilidade social ao recorrer às opções dadas. Em outra ação, no estado de Santa Catarina, o MPT pediu à Justiça que revertesse a demissão de 40 indígenas, incluindo uma gestante, que trabalham em frigoríficos da Seara e da JBS. Neste caso, as dispensas contrariam, além da legislação,
uma portaria do governo do estado que determina o afastamento remunerado de indígenas por fazerem parte do grupo de risco de contágio da Covid-19. Não tem o Ministério Público do Trabalho a menor intenção de fugir à realidade do que vivemos, mas sim conciliar interesses que precisam ser pesados, cada qual dentro daquilo que pode ceder e dar. Situações semelhantes podem ser denunciadas pelo aplicativo MPT Pardal ou pelo site www.mpt.mp.br. A gente continua falando de demissão porque essa é a dúvida do quadro MPT na Rede desta edição. Acompanhe comigo. Olá, eu gostaria de saber se a empresa que aderiu à MP 936 e reduziu o salário do empregado, se ela ainda pode demitir ou não. A medida provisória 936 instituiu o benefício emergencial para manutenção do emprego e da renda, com 2 objetivos. O primeiro deles era o de desafogar a folha salarial, fornecendo uma ajuda ao empresariado. E o segundo objetivo e principal era o de preservação dos empregos durante a pandemia. Para que isso acontecesse, foi necessário criar uma estabilidade provisória no emprego depois da percepção do benefício. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se o empregado recebeu o benefício por um mês, ele não poderá ser demitido pelo prazo de um mês depois do retorno à empresa. Se ele recebeu o benefício por 2 meses, ele não poderá ser demitido pelo prazo de 2 meses depois do encerramento da percepção desse benefício. Agora, com a conversão em lei da MP 936, é a Lei 14.020, a regra continua, assim como também continua, mesmo com a edição de decretos ou portarias presidenciais, elastecendo o prazo para o benefício. Significa que se agora o benefício foi prorrogado por 30 dias, o empregado pode voltar a receber por mais 30 dias e depois também estará impedido de ser demitido pelo mesmo prazo de 30 dias quando do retorno das suas atividades. E você, tem alguma dúvida? Basta enviar uma mensagem para o endereço de e-mail que aparece aqui embaixo. Daqui a pouco, o trabalhador em regime de teletrabalho deve estar atento à saúde mental. Música e informação na palma da sua mão e no computador. Ouça a Rádio MPT 24 horas no ar, onde você estiver. Acesse www.radiompt.com.br. Em tempos de isolamento social, a internet tem se tornado uma grande aliada, principalmente na disseminação de conhecimento. E o Ministério Público do Trabalho aderiu ao formato webinar para debater vários temas relativos à sua atuação, com a participação de procuradores, especialistas e toda a sociedade. Ruas com pouco movimento, pessoas de máscara, teletrabalho. A pandemia de Covid-19 transformou rotinas em todo o mundo. A Covid-19 tomou o mundo de surpresa e todos tiveram que se adaptar rapidamente a outras formas de trabalho, outras formas de organização, doméstica inclusive. Mas em meio à crise, a internet se tornou peça fundamental para aproximar as pessoas, seja em um encontro entre amigos ou um seminário. Neste caso, um dos formatos que ganhou força para disseminar o conhecimento foi o webinar. O webinar é uma videoconferência online e antes da quarentena era muito utilizado para educação, para palestras, e pós-quarentena, no momento que a gente está de quarentena, tem sido muito utilizado como um lugar para reuniões, para as pessoas estarem mais próximas também. Para aproximar ainda mais o cidadão do MPT durante a pandemia, esse tipo de videoconferência com interação do público tem sido utilizado com mais frequência. Entre os temas discutidos estão direitos fundamentais e ações afirmativas, trabalho doméstico e racismo estrutural. Uma das transmissões, disponível no canal do YouTube TV MPT, abordou a atuação do Ministério Público do Trabalho frente à pandemia e teve a participação do Procurador-Geral do MPT, Alberto Balazeiro.
O PGT ressaltou a importância dos mais de 265 milhões de reais revertidos pelo órgão para o enfrentamento à Covid-19 em todo o Brasil. A atuação finalística, a atuação da ponta, que o trabalhador vê na ponta para o combate à Covid. Ações que permitiram compra de EPIs, instalação de hospitais, compra de respiradores, ações de doação de cestas básicas para quem precisa. Outro webinar foi Organizações Sociais e Fraudes em Tempos de Pandemia, mediado pelo procurador do MPT, Jefferson Luiz Maciel Rodrigues, que destacou 2 dos diversos pontos discutidos. O primeiro é o fato social em si, que é a maior contratação dessas organizações sociais, das OSs, sobretudo na área da saúde. E o segundo é a interlocução entre os diversos ministérios públicos, o que é relevantíssimo não só para se detectar os problemas, senão também propor soluções, seja os gestores, seja os órgãos incumbidos da fiscalização e controle. Saúde mental em meio à pandemia foi outra discussão. Para Márcia Camei, coordenadora nacional da CODEMAT do MPT, a rápida evolução do mercado de trabalho tem colocado o bem-estar psicológico do trabalhador em risco. As novas formas de trabalho e de organização de trabalho têm trazido severos impactos na saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras. Onde há, paralelamente, tentativas de mudanças legais que diminuem os direitos dos trabalhadores, o sofrimento é muito maior. A iniciativa de produzir videoconferências está sendo elogiada nas redes sociais pelo público que acompanha as lives. Através das redes sociais se consegue integrar a atividade do Ministério Público do Trabalho com a sociedade, demonstrando, sobretudo, como se impacta positivamente na vida de cada cidadão ou cidadã a atuação estratégica do MPT. O MPT realizará novos webinars. A divulgação ocorre por meio das redes sociais e pelo site do MPT. Manter a saúde durante a pandemia tem sido um desafio para muitos trabalhadores em regime de teletrabalho. A mudança de rotina trazida pelo home office tem afetado a saúde de parte dos trabalhadores. O período de isolamento ele pode trazer para o trabalhador alguns sintomas psicológicos, como a desesperança, irritabilidade, exaustão, tédio, raiva, sensação de abandono. À frente da Cor de Igualdade do MPT, Adriane Reis explica que os motivos para o desenvolvimento de transtornos e até doenças ocupacionais podem ser diversos. O isolamento desse trabalhador, metas abusivas, a ausência da adequação da prestação de serviços e da compatibilidade com a vida familiar. Especialistas apontam que ansiedade e cansaço podem ser alguns dos sinais de que algo não anda bem. Eu tive crise de ansiedade em relação a isso, porque eu não conseguia cumprir os horários. A minha cabeça não estava adaptado a esse sistema de ter que cumprir horário em casa. Casa, para mim, era local de descanso, não era local de trabalho. Tem dias que a gente está produzindo mais, e aí nesses dias eu trabalho um pouco mais, e tem dias que a gente está um pouco mais cansado e a gente tem que estar atento a isso também. Renata conta que às vezes é preciso respirar fundo. Tendo que acumular esse tanto de papel dentro de casa, ser servidora, ser mãe, ser dona de casa, ser esposa, seria estranho se alguns dias eu não estivesse mais nervosa, mais irritada. Então, nesses dias é acolher mesmo, respirar fundo e torcer para que a gente saia melhor de tudo isso. Uma pesquisa realizada em 2 etapas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro revela que, de março a abril, os problemas de saúde mental cresceram entre 40% e 80% durante o isolamento social. Por isso, trabalhador e empregador devem estar lado a lado, atentos às condições de saúde e bem-estar. Esse educador físico explica que a prática de exercícios pode ser uma aliada. E é de extrema importância praticar, 3 vezes por semana, 4 vezes, 5, depende muito da sua rotina. Você tem que ver o seu dia a dia e tentar encaixar 30 minutos de exercício aí para estar movimentando o seu corpo, Fazer uma leitura de um livro, assistir um bom filme, coisas que te relaxem, que te deem prazer. Procurar também durante o seu período de trabalho fazer pausas para se alimentar,
para descansar, para beber água. Além disso, o empregador deve tomar cuidados para não extrapolar a jornada do trabalhador. É essencial manter a jornada de trabalho dentro da jornada contratual, evitando o envio de mensagens pela chefia, por clientes, por fornecedores, fora do horário comercial e, dessa maneira, invadindo a vida privada desse profissional. O direito à desconexão é uma medida, inclusive, de prevenção ao adoecimento mental nesse ambiente de trabalho. Adriane Reis ressalta que a empresa é responsável pela saúde do empregado, mesmo que ele trabalhe à distância. A empresa, quando decide por essa modalidade, tem que ter ciência de que ela é responsável pela saúde do trabalhador em todas as situações que se relacionem diretamente à forma da prestação de serviço. O Ministério Público do Trabalho também publicou notas técnicas e recomendações que trazem medidas de saúde e segurança para proteger trabalhadores durante a crise. Os documentos podem ser acessados no site do MPT. Enquanto alguns podem ficar em casa, como você acabou de ver, outros trabalhadores têm retornado às atividades. Mas essa retomada precisa acontecer de maneira segura e responsável para que o trabalhador esteja protegido. Depois de quase 4 meses trabalhando de casa, a Roberta retomou o serviço presencial há pouco menos de um mês. Onde eu trabalho, além de ser medida a temperatura de todos os funcionários na entrada, nós também ganhamos máscaras e eles fornecem o álcool em gel para higienização das mãos, assim como o álcool líquido 70% para higienização dos objetos que forem necessários. Além disso, a instituição onde ela trabalha dividiu os funcionários em turnos. O objetivo é evitar aglomerações e, consequentemente, a disseminação do coronavírus. A Alessandra, que é chefe da Roberta, explica como isso funciona. Agora que a gente está retomando aos poucos, né? A gente está com a jornada reduzida de trabalho. Estamos trabalhando 6 horas, né? Sendo que dessas 6 horas a gente está com troca de turnos, né? Então a gente está trabalhando 4 horas e meia presencial e 1 hora e meia em home office. E o caminho é exatamente esse. Como a flexibilização do isolamento social em vários estados do país tem sido sinônimo de volta ao serviço presencial, trabalhadores e empresas não devem se descuidar das orientações dos órgãos de saúde e do MPT. O Ministério Público do Trabalho emitiu diversas recomendações e notas técnicas, sempre pensando em medidas de prevenção, controle e mitigação do risco biológico relacionado à Covid-19. Como exemplo de medidas de controle, nós podemos pensar medidas de engenharia e medidas administrativas, como, por exemplo, a readequação dos postos de trabalho de modo a evitar a aglomeração dos trabalhadores, mantendo um distanciamento recomendado pelas autoridades sanitárias. No início de julho, em Sergipe, no Rio Grande do Norte, o MPT questionou a retomada das atividades não essenciais, tendo em vista a taxa de ocupação acima de 70% dos leitos de UTI e o risco de crescimento dos casos confirmados de Covid-19 nesses estados. Em Sergipe, depois do requerimento do MPT, a Justiça entendeu que o melhor seria suspender a flexibilização das atividades. Conforme a Organização Mundial de Saúde, uma das principais medidas de prevenção da transmissão da Covid-19 é justamente o isolamento social. Quando a gente fala em retomada das atividades econômicas, a gente tem uma preocupação justamente porque as atividades elas vão gerar uma preocupação muito grande no sentido de contingenciamento e interrupção dos ciclos de transmissão do vírus nas relações de trabalho. Só é seguro voltar ao trabalho com os devidos cuidados, inclusive no fim do expediente. É o que explica esse infectologista. Chegando em casa do trabalho, temos que evitar andar, transitar pela casa com aquele sapato que nós utilizamos durante o dia. Esse sapato tem que ficar numa área ali na entrada de casa, já separada. De preferência, depois fazer uma limpeza na sola desse sapato com alguma substância que seja, alguma solução que seja higienizante.
E assim, o mundo do trabalho dá os primeiros passos para um novo normal. A seguir, a importância dos adicionais de insalubridade e periculosidade em meio à pandemia. Este é o Ministério Público do Trabalho, defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais coletivos que assegurem o trabalho digno. Presente onde o cidadão estiver. Seja na sede em Brasília, nas Procuradorias Regionais do Trabalho nas capitais, nas Procuradorias do Trabalho nos municípios, ou 24 horas por dia na internet. No site mpt.mp.br, você encontra notícias atualizadas diariamente sobre as ações do órgão em textos, vídeos, podcasts. Pode consultar e realizar petições e pedidos de mediação, protocolar processos administrativos e realizar denúncias que também podem ser feitas no aplicativo MPT Pardal, disponível para iOS e Android. O dia a dia do Ministério Público do Trabalho também pode ser acompanhado nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Este é o Ministério Público do Trabalho, cada vez mais próximo de você. Em meio à pandemia, profissionais de serviços essenciais não param e parte deles possui direito a adicionais de periculosidade e insalubridade. O novo coronavírus desafia não só a ciência, mas os trabalhadores dos chamados serviços essenciais. Trabalhamos debaixo de chuva, debaixo de sol, atendemos pacientes presos em ferragens, atendemos em barracos sem condições mínimas de higiene. A nossa profissão não parou, a minha rotina de trabalho é 12/36 no período noturno. A pandemia reforçou a relevância dos adicionais de periculosidade e insalubridade, previstos na legislação trabalhista e em normas regulamentadoras do Ministério da Economia. A importância dos adicionais de periculosidade e insalubridade aos trabalhadores destaca-se no sentido de que são medidas compensatórias em relação a uma situação de atividades laborais que os expõe a um grau de risco maior. O adicional de periculosidade, com regras previstas na norma regulamentadora número 16, é voltado a trabalhadores que correm risco de vida, como profissionais que lidam com explosivos, energia elétrica e que estejam expostos a roubos e violência física. Nesse caso, o trabalhador tem direito a um adicional de 30% em cima do salário. É o caso desse vigilante. A gente sim recebe o auxílio periculosidade porque nossa profissão se encaixa em uma profissão de risco. Ainda mais agora com o aumento dos casos de Covid-19 em nosso país. Já o adicional de insalubridade é para trabalhadores que estão sujeitos a agentes nocivos à saúde, como ruídos, calor, umidade, agentes químicos e biológicos. Quem se encaixa nessa categoria tem direito a um adicional que varia entre 10% e 40%, que é definido pela norma regulamentadora número 15. Aqui no SAMU, nós recebemos a alíquota mínima do adicional de insalubridade e nós não recebemos o adicional de periculosidade. Em 2019, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que os dois adicionais não são cumulativos. A tese do julgamento está sendo aplicada em todos os casos semelhantes na Justiça do Trabalho. Acreditamos sim que a nossa atividade ela tem um risco maior de contrair o coronavírus. Por esse motivo, eu acredito que o adicional de insalubridade deve ser revisto. No Congresso Nacional, tramitam projetos que pretendem estender esses auxílios durante a crise. Enquanto isso, o MPT segue conscientizando e fiscalizando. Em Maceió, Alagoas, o órgão fechou acordo com a Secretaria de Saúde do Estado para que trabalhadores, mesmo afastados, não deixassem de receber o adicional de insalubridade. Irregularidades podem e devem ser denunciadas por qualquer cidadão no site do MPT e aplicativo MPT Pardal.
Esta edição vai ficando por aqui. Antes de encerrar, lembro que notas técnicas e recomendações voltadas à pandemia de Covid-19 estão disponíveis no site do MPT, que, assim como as redes sociais, é atualizado diariamente com informações sobre a atuação do órgão. Até a próxima edição. Tchau.